Olá a todos, mais uma vez aqui no canal Pitada Espírita, mais um vídeo da nossa semana, de bater um papo sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, tantas e tantas coisas que nos traz como compreensão, como entendimento das nossas lutas, das nossas vidas, dos desafios que nós temos aqui enquanto encarnados, né, para valorizar esse momento que estamos aqui encarnados como espíritos mortais. E hoje eu estou aqui com a Vivi, né, amiga aí de longas datas, já trabalhamos juntos em grupos espíritas, né? A Vivi foi minha professora lá quando eu fiz os cursos básicos, lá no EG, lá atrás. Aliás, foi a minha primeira aula, foi com ela. A primeira aula que eu tive no estudo básico da doutrina. Muito obrigado por estar aqui com a gente no bate-papo. Acho que a gente vai poder levar aí aos corações que nos assistem alguma mensagem de suporte, de consolo, ou de alguma forma inspirar a caminhada de todos esses que estão conosco na luta. Não esquecem de seguir o nosso canal, né? Eu sempre falo para curtir os vídeos, seguir o canal, comentar, porque aí ele vai ficando cada vez mais acessível às pessoas que pesquisam sobre temas da doutrina espírita. Nossos vídeos começam a aparecer nessas listas de busca e pode atingir mais pessoas e levar a mensagem, o conteúdo a mais ouvintes, né? Nossa humilde parcela de contribuição aqui dentro de tanta coisa que tem para fazer aí no mundo. Obrigado, tá, Vivi, por ter topado o bate-papo com a gente. Eu que agradeço muito o convite, e essa de professora foi demais, hein? E de fato, foi a primeira aula, mas agora a gente já está mais para aprendizes juntos. Então, vamos lá. Estamos na caminhada juntos, né? Isso, Exato. O tema que a gente combinou, né, Vivi, era falar de um tema que ele é muito reforçado na doutrina espírita, né, e foi um dos fundamentos aí da passagem de Jesus, que é o conceito da caridade, né? A gente tem culturalmente a nossa sociedade da religião cristã, seja ela qual for a direção, e das outras religiões também, porque isso é um DNA de Deus, né? Tá em todas as consciências, essa questão da caridade, né? De ajudar o próximo, de ser de alguma forma suporte, né, para algumas pessoas. E a gente tem a igreja, né? A igreja em si, ela falava bastante daquela coisa da fora da igreja não há salvação, né? Que a doutrina espírita nos esclareceu através lá da codificação do Allan Kardec, que isso é um pouquinho mais amplo, né? A questão da caridade ela não é só restrita à igreja em si, né? Aquele templo unitário, né? Que a caridade é extensiva a todos os povos, né? Ela independe de religião, de credo, de cor, de raça, de condição social. O rico pode fazer, o pobre pode fazer, o negro, o asiático, o americano, o brasileiro, o japonês, qualquer um pode praticar, encarnado ou desencarnado, pode praticar, né, a caridade. Então, ela é de fato acessível a todos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que fala desse tema, né, fora da caridade na salvação, o Kardec, ele resume lá, quando ele está comentando ainda o trecho do Evangelho, ele resume que toda a moral do Cristo está contida na caridade e na humildade, né? Então, são dois itens que englobam, de certa forma, toda a moral que Jesus vem ensinar aqui, e ele dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, todo o conteúdo para a gente poder segui-lo, evoluir, também ascender aos mundos celestes. A caridade é um meio de fazer isso, né? E a humildade é a forma de viver isso. E ainda nesse capítulo, lá na hora que vem as instruções dos Espíritos, o Espírito de Paulo, de Tarso, ele comenta, né, que fala assim, que a máxima fora da caridade não há salvação, encerra todos os destinos dos homens na terra e no céu, né? Porque ela é de fato, igual a gente comentou mais cedo, ela é ampla a todos, né? Ela é de fato uma forma de todos poderem atuar dentro dessa moral do Cristo.
E é interessante porque, como você colocou, a primeira impressão quando se fala em caridade, né, o primeiro pensamento que vem é limitando a caridade à questão material. Então a gente pensa que é dar algo de material, é também, né? Mas e outra questão também, se fosse fora da igreja não haveria uma salvação, tiraria o princípio de um Deus justo, porque nem todo mundo partilha da mesma igreja. Tem pessoas, inclusive, que são capazes de maiores doses de caridade sem ter uma religião definida. Então, isso limitaria e não condiz com a perfeição de Deus. Então, de fato, uma das primeiras coisas que a doutrina espírita vem esclarecer, deixar isso bem claro para a gente, é que não precisa ser rico para fazer a caridade, não precisa ser rico porque ela não está vinculada à questão material, é uma parte, é uma forma de, né? Tanto que no livro dos Espíritos, na questão 886, quando se pergunta, né, olha, qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? E a resposta é bem assim: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Muitas vezes a gente esquece que a indulgência com as imperfeições dos irmãos e o perdão das ofensas são máximas da caridade. E a benevolência com todos que ele coloca, sim, atinge as questões materiais porque nos cumpre suprir o que falta ao irmão, mas a doutrina espírita ela abre bastante o leque, ela deixa bem amplo esse conceito e mostra que nós podemos agir com caridade em todos os momentos. Não necessariamente naqueles momentos determinados em que fazemos uma doação ou uma ação específica para atender alguém. Ela está no nosso dia a dia, são possibilidades diárias do exercício da caridade dentro desse conceito mais aberto que a doutrina nos traz. De fato é interessante, né? Porque acho que você comentou bem, né? Que a gente não poderia conceber Deus sendo justo, né? Que é um dos pilares que a doutrina espírita traz, inteligência suprema, toda justiça e bondade. A gente não consegue conceber, né? Deus sendo justo se fosse dada oportunidade só para alguns, né? E aí reforça isso que você disse, porque se a caridade fosse só a questão material, ela seria possível para quem tivesse posses materiais para doar, né? E não é isso, né? É o óbolo da viúva, né? Acho que tem a passagem lá do Evangelho que fala do óbolo da viúva, que ela ia lá, muitas pessoas iam lá, jogavam muitos denários dentro do recolhedor, fazia barulho, todo mundo ficava lá encantado, olha como esse homem é caridoso. E aí Jesus dizia para os discípulos, né? Tá vendo aquela senhora? Era uma viúva que ela colocava a única moedinha que ela tinha, né? Tá vendo aquela senhora? Eu lhe digo que esta aí é a verdadeira caridade, né? E mostra isso, que ela é de fato abrangente a todo mundo, né? Ela não importa se você tem ou não tem, porque ela de fato ela não é uma ação quantificativa e material, né? Só o material é uma das formas, porque às vezes a gente faz essa confusão, né? A gente esquece que a gente é um espírito encarnado na matéria, né? E pelo fato de estar encarnado na matéria, a gente acha que o universo conspira e age pelas decisões da matéria e das coisas que envolvem a matéria, né? Só que Deus criou a matéria para que nós pudéssemos, através delas, nos aperfeiçoar, mas Deus espera o aperfeiçoamento do nosso coração, né? Do nosso espírito, né? Então, quando a gente olha com essa ótica, que Deus espera a evolução do nosso coração, do nosso espírito, ela não é mais material, ela agora é espiritual, né? Então Jesus resume muito bem na passagem do óbolo da viúva, mostrando que não importa se são 500 moedas, 1000 moedas ou uma moeda, né? O que importa é o sentimento de quem colocou a moeda, né? Aquele sentimento de fato, de entregar, acho que tudo que tinha, né? A viúva, tudo que ela tinha, em função dos outros, né? Porque a gente ainda faz essa confusão dentro do que você falou, acha que não é dar sopa, é dar o cobertor, isso claro que é também, mas existem oportunidades no dia a dia, dentro de casa, dentro do nosso convívio social, de praticarmos uma caridade muito mais transformadora para nós e para quem está recebendo, do que apenas levar o alimento para o desprovido de recursos que se encontra em necessidade, né?
E tem uma questão interessante, que a caridade ela é um mecanismo refinado da nossa evolução. Porque um outro mito em relação à caridade é que nós estamos fazendo pelo outro. Sim, estamos. É uma ação direta em função de alguém. Mas isso nos transforma profundamente. Reportando ao óbolo da viúva, o que é tão interessante naquela viúva? Ela exercita a caridade, mas com uma fé sólida, porque não ia sobrar nada para ela depois. Então, olha que interessante. Ela faz a parte dela, mas aquilo exige dela um exercício de confiança em Deus. Então, muitos de nós, e não é um julgamento, mas muitas vezes nós damos daquilo que nos sobra, né? Porque nós limitamos a caridade ao atender o outro. Mas quando eu exercito de mim, por exemplo, algo que eu não preciso de dinheiro, meu tempo, quando eu dou de mim o tempo para o meu irmão. Mas isso me transforma. Isso é o meu mecanismo de ascensão. Porque quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho. Mas ele é um caminho que nós trilhamos através dos outros, né? Então é um mecanismo de mão dupla a caridade. Eu faço pelo outro, mas ao mesmo tempo eu cresço enquanto espírito, eu aprendo enquanto espírito. E sem nunca, jamais desmerecer a caridade material. A caridade de ordem moral, ela exige muito da gente. Muito mais que material. Muito mais. É mais fácil eu preparar uma cesta básica, eu fazer uma sopa, eu doar uma roupa, e nós conseguimos fazer isso com muito carinho, com muito amor, sim. Conseguimos e fazemos, isso é ótimo, é excelente. Agora, quando eu confronto o defeito do meu companheiro, da minha companheira, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, é caridade a indulgência. E está aqui dito que a indulgência é o perdão das ofensas. Isso talvez seja a maior caridade possível, porque atinge o outro e nos fortalece também. Então, é um exercício maior do que o dar aquilo que eu tenho a mais. É um exercício, é um movimento do espírito. O espírito se movimenta em direção ao outro e cresce junto. Não, isso de fato é interessante. Eu me lembro lá no grupo que a gente trabalhava, na época que a gente estava próximo aí, que a gente levava a cesta básica para aquela comunidade que a gente ajudava, né? E aí eu lembro lá uma das famílias que a gente levou a cesta, passou uma semana e eles entraram em contato falando, olha, vocês conseguem trazer uma outra cesta para a gente que a gente está sem o alimento. E a gente até comentou na ocasião, a gente falou, mas acabamos de levar a cesta para você, tem uma semana que a gente levou, o que aconteceu? E aí a família que vive de ajuda desses trabalhos falou assim, não, porque a minha vizinha aqui estava sem nada e aquela que a gente ganhou, a gente deu para ela. Só que acabou que não veio mais nada para a gente, faltou e estamos pedindo aqui novamente. Então, aqui está um exemplo, né, da viúva. Porque para a gente, exato, a gente que foi lá levar o alimento, a gente tinha o recurso de poder comprar o alimento, o recurso de pedir para as pessoas que contribuíram ajudar, a montar uma cesta. Isso, de certa forma, é fácil, né? De fato é fácil. Né? Mas essa família que recebeu e que só tinha aquilo para o sustento e doou para o outro, esse é o óbvio da viúva, né? Essa aí é a verdadeira prática da caridade. Doou daquilo que quase não tinha, né? Doou com a confiança e com a serenidade. Olha que interessante, Thales, isso é bonito. A humildade de pedir. Porque nós, olha só, na maioria das vezes nós exercemos a caridade, e isso é bom, é um exercício muito bom, muito importante, mas na hora de pedir para nós, o nosso orgulho fala mais alto. Exato. Então, cadê a caridade com nós mesmos? Talvez a gente não precise de uma questão material, talvez a gente não falte isso, mas e na hora de pedir um apoio, uma ajuda, um conselho, muitas vezes a gente recua. É hora do exercício da mediunidade ao contrário, da caridade ao contrário, quando eu quero ser caridoso comigo e eu preciso me cuidar, e aí eu exercito a humildade para chegar no meu irmão. Pedir ajuda é um ato de ser caridoso consigo próprio, né? Exato. E precisa, porque quando Jesus pede para amar o outro, é como a si mesmo. Então, a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado conosco, porque se nós não tivermos esse cuidado conosco, nós comentamos isso esses dias, o que eu tenho a oferecer, né? Se eu não cuidei de mim. Tem uma outra passagem muito bonita no Evangelho, que é dos infortúnios ocultos. Os infortúnios ocultos, porque, assim, muitas vezes, tanto na questão material ou na questão emocional,
nós muitas vezes esperamos que o outro nos peça algo, mas nós também podemos nos dirigir. Isso com muita delicadeza. Cáritas, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a direita, ela faz um comentário muito interessante sobre a caridade, que ela deve ser exercida com delicadeza para que a miséria emocional ou material não fique em evidência. Que é a sutileza que leva o acolhimento àquele que recebe, sem diminuir, sem humilhar. E ela fala que a caridade verdadeira, ela liga aquele que recebe com aquele que doa. Então, é aquela parte de mim que eu dou junto com o meu tempo, com o meu amparo, ou com a ajuda material que o irmão precisa. Isso é o nosso exercício. Isso é o que custa mais para nós e que nos movimenta, de fato, na nossa evolução. E é por isso que não tem como evoluir, né? Se a gente não passar por essa transformação que é a caridade nesse olhar mais amplo, mais abrangente. E quando você estava falando essa questão estava refletindo aqui, quando você estava falando essa questão da caridade com nós mesmos, né, de pedir ajuda, de a gente ter a humildade de pedir ajuda quando precisa, não só estaremos sendo caridosos conosco, e também caridosos com o que a gente solicitou ajuda, dando-lhe a oportunidade de exercer o amor ao próximo a ele, né? Então, se eu peço ajuda a alguém, é também um ato de caridade que eu estou proporcionando ao irmão que estou pedindo ajuda de ajudar alguém e ele também se iluminar, né? Quando a gente não tem... Oi? Exatamente, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Quando a gente não tem a humildade de pedir ajuda, a gente priva uma série de pessoas que estão ao nosso redor de se iluminarem através do auxílio, né? Às vezes podem ajudar, querem ajudar, só precisa serem chamadas. E aí eu estava lembrando aí a gente falou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E olha que reflexão interessante, né? Porque Jesus, já um Espírito perfeito, encarnou na Terra com uma missão de trazer a luz ao mundo, né? Ele precisava de ajuda para fazer isso? Precisava dos 12, porque ele ia desencarnar e alguém precisava dar continuidade naquilo. Ele precisava educar e instruir, né? Ele precisava de ajuda para cumprir aquela missão daqueles 12 que os seguiram, os apóstolos. E o que ele fez? Ele não ficou esperando eles virem, ele foi pedir ajuda. Pedro, o que está fazendo? Estou indo pescar peixe. Então largue a sua rede, venha comigo, me ajude a pescar homens. Levi, o que está fazendo? Cobrando impostos. Deixa essa bolsa de lado, larga tudo que tem e venha me ajudar a construir o evangelho no mundo. Então, olha como é que ele exemplificou mais uma vez, através de seus atos, a humildade de pedir ajuda, sendo o espírito mais perfeito nessa terra já andou. Então, e deu a oportunidade desses 12 se iluminarem como nunca se iluminaram. Então, é um ato caridoso, o pedir ajuda quando estamos necessitados também, seja ela qual for a necessidade, material ou emocional, é um ato de caridade com o outro e de humildade para com nós mesmos, né? E Jesus mostrou isso quando veio, chamando os 12 apóstolos, pedindo ajuda dos 12 apóstolos, porque ele não precisava pedir ajuda, né? Eles seguiriam ele naturalmente, né? Exatamente, e é belíssimo isso. E olha como a gente vai abrindo a questão da caridade e ela deixa de ser uma coisa tão limitada, porque era limitado. Era pequeno, porque era muito simples, né? Eu vou lá, faço tal coisa e tudo bem. E, novamente, a questão material ela é importante, sim. Porque no próprio Livro dos Espíritos falam que, quando pergunta São Vicente de Paulo em relação à esmola, ele fala o seguinte, ele fala que, Kardec pergunta se ele é contra a esmola. Ele fala, não. O problema não é a esmola, o problema é a forma como ela é feita. Diminuindo aquele que recebe, ostentando aquele que doa. Então, perde-se aí uma série de oportunidades de crescimento espiritual. Atende-se a matéria, mas fica o espírito de lado. E a caridade ela é amplamente o ser total. E nós somos espírito, brevemente encarnados. Então, a questão material deve ser atendida, mas a iluminação espiritual é essencial. E tem uma outra questão que São Vicente de Paulo deixa está lá no capítulo 11, que é a terceira parte das leis morais, a lei de justiça, amor e caridade. Ele fala uma coisa belíssima, Thales, que eu lembro que nós também já ouvimos isso de amigos espirituais nos trabalhos mediúnicos. Ele fala o seguinte: todos nós
encarnados ou desencarnados, e independente do ponto de evolução em que nos encontramos, sempre estamos na posição em que podemos ajudar alguém, sempre temos algo a oferecer, mas estamos também na posição de receber ajuda. Sempre os dois lados. Então, independente da posição da nossa evolução, sempre há aqueles que nós podemos oferecer algo, sim. Mas também aqueles que nos oferecem, a gente precisa saber subir, precisa saber pedir. E esse é o exercício de humildade que eu acho bacana na caridade, que é a via de mão dupla. Quando eu peço, eu exercito a minha humildade, porque é necessário, e dou ao outro a chance de ser caridoso, como você colocou. E isso fecha um ciclo belíssimo, belíssimo. De fato, é uma reflexão. Eu mesmo que tinha parado para olhar para esse lado do pedido de ajuda frente à oportunidade que você dá para o outro, né? A caridade de levar ao outro a oportunidade de trabalho edificante, né? Senão ele não teria essa oportunidade. E lembrando ainda daquela família que a gente comentou, que recebeu a cesta e deu a que tinha, ou mesmo o óbolo da viúva, né? Que deu o único denário que ela tinha. Tem uma outra reflexão importante, a gente já comentou isso, acho que em algum estudo que a gente fez, no Evangelho, não me lembro, que eu comentei até com vocês, que é uma outra instrução de Cáritas que ela é muito bonita, né? E que traz assim um entendimento importante sobre a caridade para nós. Porque a gente acha que a caridade ela é um sentimento, né? Ela não é um sentimento. A caridade ela é uma ação, né? Ninguém tem um sentimento de caridade, a pessoa pratica a caridade, né? Ela é o meio pelo qual o espírito progride, né? Ela é o meio pelo qual o espírito desenvolve virtudes, né? Então, através da caridade ele desenvolve a benevolência, o amor, o perdão, a paciência. Então, essas virtudes elas são trazidas pelo ato da caridade, né? Em todo esse contexto amplo que a gente conversou. E aí Cáritas, ela fala, né? Que todo ato, toda ação, que a caridade é uma ação, ela é motivada por um sentimento, né? Tem sempre a necessidade de um sentimento para que o espírito promova uma ação. Ele sente e aí ele age, né? Então, se a caridade é uma ação, aí Cáritas fala que o sentimento é apenas um sentimento que move a caridade, né? Que é o sentimento da piedade, né? A gente só pratica a caridade quando a gente tem piedade, né? Então, dentro desse contexto que a gente falou, essa família recebeu o alimento, mas ela, quando olhou a casa ao lado, ela sentiu piedade daquela pessoa e ela teve o ato da caridade de doar. A gente, quando está com problema, se a gente não sentir piedade de nós mesmos, nós não vamos ter o ato caridoso de pedir ajuda, né? O óbolo da viúva, se ela não sentisse piedade de todos os pobres que estavam ali, que não tinha nenhum denário que ela tinha, ela não teria o ato da caridade de doar aquele único denário, né? Então, e essa reflexão importante para a gente exercitar esse sentimento de piedade, né? É isso que vai nos fazer ser cada vez mais caridosos em todo esse contexto amplo que a gente conversou aqui, né? É o ato de piedade. E o mundo, o tempo todo, nos traz oportunidades de nós exercitarmos a piedade. Todo esse mal que tem no mundo é para que nós possamos olhar com os olhos do coração, exercitar o sentimento de piedade para nos impulsionar a exercer a ação da caridade. E aí, olha que interessante, porque o Kardec comentou: toda a moral do Cristo, ela está contida na caridade, que é uma ação, e na humildade, que é uma virtude, né? E a gente não consegue sentir piedade nem de nós, nem de ninguém, se nós não tivermos essa humildade. Por isso que Kardec junta essas duas, né? Fala que aqui está toda a moral do Cristo, caridade e humildade. Que a humildade leva ao sentimento de piedade, a piedade leva à prática da caridade, e a prática da caridade leva ao desenvolvimento de todas as virtudes que são necessárias ao progresso e evolução do nosso espírito. E isso fecha o ciclo, porque daí faz com que a gente caminhe espiritualmente. Ao longo da jornada evolutiva encarnado, exercitamos a caridade porque ela é uma ação. Quando eu sou indulgente com a falha do meu companheiro, quando eu ajudo quem precisa, quando eu peço minha ajuda, isso tudo eu faço enquanto eu estou no caminho, né?
mas o ganho maior é do espírito. A evolução, a iluminação é do espírito. Tem uma questão interessante com relação à caridade também, que é nós ainda esperamos um resultado. Nós ainda esperamos um resultado. Que seja um obrigado, que seja sei lá, demos um conselho a um colega e ele aceitou aquele conselho e se transformou. Esperamos resultado, né? E é um exercício também importante a gente entender que a colheita é do Pai. Nós podemos ajudar a cultivar uma boa semente. Mas esperar o resultado é querer o pagamento. Exato. Que Jesus sempre nos fala que quando a gente tem o pagamento na terra, a gente não receberá no céu. E esse exercício é duro, hein, Thales? Porque a gente fica achando assim, tem que gostar do que eu fiz, tem que agradecer, tem que elogiar. E tem também, se eu não me engano, no Evangelho, que fala sobre os benefícios pagos com a ingratidão. E que Deus, às vezes, permite para que a gente persevere no bem, pelo bem. No exercício do bem, pelo bem, simplesmente. Então, nem sempre a gente vai ter o retorno que a gente esperava. E esse exercício é para nós, não para quem recebeu. Para quem recebeu, recebeu. A forma de caridade como ela for. Mas para nós é o exercício. E, mais uma vez, a possibilidade de exercer a humildade como crescimento espiritual. Exato. Crescimento espiritual, essa é a palavra. Porque, e se a gente, para a gente encerrando o bate-papo, que deu tempo, se a gente concebe Deus como justo e bom, nós não podemos conceber que há condenação, né? Então, se não há nenhuma condenação no julgamento divino, logo não vai ter nenhuma salvação, né? Então, a gente pode aqui ser abusado o suficiente para falar que fora da caridade não há evolução. Não é isso? Perfeito. Maravilha. Porque a gente falou evolução espiritual, crescimento espiritual. Então, fora da caridade não há evolução. É o nosso mecanismo de crescimento. Exatamente. Vivi, muito obrigado pelo bate-papo, foi maravilhoso. Passa super rápido. Muito rápido. Dava para conversar horas e horas, né? Obrigado mesmo. Mas eu agradeço muito. E voltamos. Vamos pensar num outro tema aqui para a gente bater papo. Com certeza. Mais à frente a gente faz um outro bate-papo. Muito obrigada. Obrigado, gente. Semana que vem tem um novo Pitada Espírita. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, familiares, na sua rede de convívio, para quem sabe poder ser útil também nossa reflexão, nosso bate-papo a outras pessoas. Na semana que vem a gente tem um novo vídeo.